e vamos falar de Israel versus Hezbollah, dos novos capítulos dessa escalada da tensão no Oriente Médio, como muitos tratam. Eu só acho esquisito que a gente entende, embora não legitime, esse tipo de atitude, que não se fale em escalada de tensão quando os grupos terroristas estão bombardeando Israel, como o Hezbollah fez ao longo dos últimos 11 meses, com 9.800 mísseis disparados. As forças de defesa de Israel iniciaram uma operação por terra no Líbano nesta segunda-feira, dia 30. A ação com uso de tanques e peças de artilharia tem início quase um ano após o grupo terrorista libanês Hezbollah começar a disparar os mísseis e foguetes contra Israel em solidariedade aos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, pediu aos israelenses para não divulgarem informações sobre a operação militar, para não colocar em risco a segurança dos militares israelenses. Duda Teixeira, o que você destaca? A gente está vendo uma nova Gaza ali no norte? Bom, agora vamos lembrar que o Hezbollah é muito mais poderoso e maior que o Hamas, né? E tem uma população muito maior ali em Beirute, no sul do Líbano, do que na faixa de Gaza. Então, é uma guerra mais cruenta. Essa é a terceira vez que Israel entra por terra no Líbano. A primeira é a Operação Paz na Galileia, em 82. Trouxe muitos problemas para Israel depois. Teve uma queda do PIB de Israel. O governo depois caiu. Surge depois, no meio ali, o Hezbollah, né? O Hezbollah ele cresce no meio dessa incursão israelense. Depois tem uma segunda guerra, que é em 2006. Essa agora, então, seria a terceira. E como Israel já tem a lembrança da primeira, que foi um desastre, né, ficou conhecida como Vietnã israelense, tem uma estratégia aí de fazer uma coisa mais limitada, né? A gente não sabe direito quanto tempo vai durar, mas a ideia é não se prolongar tanto, né? Na segunda, por exemplo, foram só 34 dias. E tentar, no máximo possível, atingir somente os terroristas do Hezbollah. E as forças de defesa de Israel e a agência de segurança confirmaram nesta segunda-feira que o comandante do Hamas no Líbano, Fateh Sherif, foi eliminado em um ataque aéreo. A produção pode colocar a foto dele na tela. Pois é, segundo militares israelenses, Sherif era responsável por coordenar as atividades terroristas do Hamas no Líbano com agentes do Hezbollah. Lembrando que o Hamas é o grupo terrorista na faixa de Gaza ao sul de Israel. Hezbollah é o grupo terrorista do Líbano ao norte de Israel. Mas você tinha ali um chefe do Hamas, portanto do grupo ao sul, atuando lá no Líbano, no norte, junto com agentes do Hezbollah. E também atuar no recrutamento de agentes e compra de armas, era uma das atribuições dele. O comandante era membro credenciado e chefe do Sindicato de Professores da Agência para os Refugiados Palestinos, a UNRWA, como a gente chama, que é a agência da ONU, que ela existe em Gaza e existe também no Líbano. Essa era no Líbano. O exército de Israel afirmou que mais de 450 funcionários da UNRWA, uma das principais estimuladoras do ódio contra judeus e do terrorismo no Oriente Médio, integram grupos terroristas em Gaza. Em declaração à imprensa, o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, disse que a ligação não é mera coincidência, é sistemática. E a gente lembra, por fim, que no fim de semana, as FDI confirmaram a morte do líder número 1 do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em meio à reação militar no Líbano aos disparos de mísseis contra o território israelense. Aliás, fomos um dos primeiros a dar essa notícia aqui no Brasil. Eu estava lá acordado às 5 horas da manhã, quando houve a confirmação, que a gente já tinha antecipado no Papo Antagonista de sexta, que podia acontecer a qualquer momento. E as forças de defesa de Israel escreveram no Instagram, aspas, Hassan Nasrallah não será mais capaz de aterrorizar o mundo, fecho aspas. Na sexta, as FDI realizaram um ataque ao comando central do Hezbollah, no bairro de Darrié, ao sul de Beirute, e abaixo desses prédios ficava o bunker de Hassan Nasrallah. No sábado 28, as FDI anunciaram a eliminação de Nabil Kaouk, comandante da Unidade de Segurança Preventiva do Hezbollah e membro sênior do Conselho Central do grupo terrorista. Também coloca aí na tela, produção, a imagem do Nabil. Então você tem vários terroristas aí da cúpula do Hezbollah eliminados por Israel. Um relatório indica... Não, eu vou segurar esse assunto para a gente comentar primeiro toda essa leva de notícias assim muito importantes do Teixeira e que não tem talvez a repercussão devida aqui no Brasil, embora, enfim, os portais tenham dado um destaque no sábado, mas no mundo inteiro me parece que houve um prejuízo de percepção do terrorismo nos últimos 20 anos.
Quer dizer, quando Saddam Hussein foi enforcado, quando Osama Bin Laden foi eliminado pelos Estados Unidos, você tinha uma noção maior, né, de que eram figuras malignas, que tinham causado imensa dor, imenso sofrimento, que precisavam ser capturadas ou eliminadas e que o mundo amanhecia melhor sem a figura deles. Hoje você tem uma relativização em razão de o governo de Israel ser do Benjamin Netanyahu, que é uma figura à direita, e essa esquerda global ser muito próxima do Irã. Então, se tem todo um questionamento a respeito daquilo que está acontecendo, e não uma comemoração de um país democrático que conseguiu eliminar o número 1 do grupo terrorista que o ataca há tanto tempo. Felipe, você tem razão quando você fala que tem uma relativização hoje, né, desses grupos terroristas. Você fez uma comparação, né? É claro que, por exemplo, a Al-Qaeda, quando faz o atentado no 11 de setembro, fica muito claro o que eles eram, né? Era um grupo que estava ali treinando no Afeganistão, mas um pouco isolado e sem apoios em outros países, salvo ali talvez o Paquistão, né? Alguma coisa... assim, o Estado Islâmico, por sua vez, também não tinha nenhum outro país apoiando o Estado Islâmico. Então, teve uma coalizão internacional que incluía até Rússia, Irã, todo mundo para pegar e destruir o Estado Islâmico, e foi isso que aconteceu. O Hezbollah já entra numa outra seara, porque veja que eles fazem parte do governo libanês, né? O Brasil tem várias relações com o Líbano, tem libanês que mora aqui, tem brasileiro que mora lá. Então, tudo isso faz com que essas coisas, essas definições acabam ficando meio porosas. Mas a gente não pode perder de vista que terrorista é terrorista, né? Quem usa da violência para matar civis com o objetivo de espalhar o terror e alcançar um objetivo político é terrorista e tem que estar na cadeia ou ser eliminado. E com requintes de crueldade, né? Lembrando que o Nasrallah já estava há 32 anos no comando do Hezbollah e foi o líder do ataque terrorista à AMIA, aqui próximo da gente, na Argentina, como a gente tinha comentado na sexta-feira. Eu até indiquei o filme argentino Descanse em Paz, que reconstitui isso como um pano de fundo, né? A história não é política e vale muito a pena ver. Muitos assistiram ao longo do fim de semana e me mandaram mensagem elogiando.